Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Amado, nós estamos no dia 13 de agosto, ontem foi 12 de agosto, dia da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil completou 161 anos de história. Eu, você, nós fazemos parte dessa história. Eu quero orar com você, eu quero orar por toda a Igreja Presbiteriana do nosso Brasil nesse momento. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pelo teu nome, Senhor, te louvar pela tua mão poderosa, misericórdia, por ser soberano sobre todas as coisas. Senhor, dirige a nossa história e nós te agradecemos, Senhor, pela Igreja Presbiteriana aqui no Brasil, pelos homens, pelos líderes, pelas pessoas levantadas, Deus, para proclamar a tua palavra. Agora, Pai, nós te pedimos uma bênção especial, Deus, para cada irmão nesse momento que estará assistindo o estudo da tua palavra. Revela ao seu coração, fale ao seu coração. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 161 anos de existência, de história aqui no Brasil. Evangelismo, proclamação da palavra de Deus. Eu quero relatar alguns fatos, alguma da história do reverendo Asbel Green Simon. No dia 12 de agosto de 1859, que o primeiro missionário presbiteriano chamado Asbel Green Simon, nascido em 1833 e faleceu em 1864, chegou aqui no Brasil, no porto da cidade do Rio de Janeiro. Em tão pouco tempo do seu ministério, Simon viveu aqui no Brasil. Ele teve um ministério muito profícuo, como pastor e pregador fervoroso da palavra de Deus. Durante seu pouco tempo de ministério, ele levou muitas pessoas ao amor de Cristo e fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro, em 1862. E também ele organizou o jornal Imprensa Evangélica, em 1864, e também o Presbitério do Rio de Janeiro, em 1867. Não só ele, mas outros também entregaram a sua vida pelo reino do Senhor. Então nós agradecemos a Deus, por Deus ter levantado homens como Simon, como muitos outros que vieram aqui no Brasil como missionário, implantou o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, e aí foi formada a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu e você, nós fazemos parte dessa história. Deus abençoe e vamos estar agradecendo a Deus por mais este ano, que possamos exercer o ministério, aquilo que Deus colocou na nossa mão. Amado, agora nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 14, versículo de 1 ao versículo 13, que é o nosso estudo de hoje, o livro de Romanos. Assim como Simon, Paulo também foi um desbravador. Paulo plantou várias igrejas, Paulo evangelizou. E nós estamos lendo agora o livro de Romanos. Estaremos lendo agora a Epístola de Romanos, capítulo 14. Diz assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o teu servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente.
Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graça a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morremos. Quem, pois, vivemos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, por que julga teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não poder tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Amado, segundo R.C. Sproul, o legalismo é a mais destrutiva distorção do cristianismo. Há duas grandes distorções que bloqueiam a nossa santificação. Uma é o espírito de antinomianismo, que abusa da liberdade cristã para pecar deliberadamente à luz da graça. A outra é o legalismo, que obstrui a liberdade dada pela graça. O legalismo faz das pequenas questões o teste da verdadeira espiritualidade. Então, nós olhamos o Romanos, capítulo 14, no qual aborda a questão da liberdade cristã em relação aos irmãos mais fracos. O capítulo não pode ser considerado sem que seja levado em conta que vem antes dele, lá no capítulo 13, capítulo 12. Ele é uma continuação de exposição de Paulo, de amor ao próximo, implica numa fraternidade marcada pelo amor ágape, isto é, o amor de Deus aos homens, uma questão espiritual. E com base a esse tema, Paulo escreve no versículo 1 e no versículo 2, que diz assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Algumas igrejas primitivas estavam convencidos de que o vegetarianismo era o caminho correto a seguir. Criam que a envergadura espiritual de uma pessoa era medida não simplesmente pelo fato de não comer carne sacrificada a ídolos, mas por se abster de comer qualquer tipo de carne. Os vegetarianos pensavam que por tais restrições os elevaria a um nível espiritual mais alto. Esses vegetarianos são os que Paulo descreve como irmãos fracos. São esses irmãos fracos. Eles não entendiam a plenitude do conceito bíblico de liberdade cristã. Estavam presos aos princípios elementares do não manuseie isso, não prove isso, não toque naquilo, etc. Pensavam que está sendo piedoso, quando na verdade estavam sendo infantis e imaturos no seu raciocínio. Alguns dizem que devemos ridicularizar os que são mais fracos ou deixá-los de lado. Mas Paulo aqui, ele é enfático ao dizer que tal abordagem está errada. Olha só o versículo 3, acompanha comigo
o que está relatado no versículo 3. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. De acordo com o apóstolo Paulo, não devemos rejeitar uns aos outros quando divergimos contra as questões secundárias, questões que não tenham tanta importância. Paulo não está dizendo que devemos condescender com o pecado tão horrível, mas ele está se referindo à questão de não ser indiferente. O irmão mais fraco, ele tem um entendimento distorcido do que Deus permite ou proíbe. Contudo, ele é um irmão nosso que foi acolhido por Deus. Em uma vez que ele foi recebido na família de Deus, a disputa agora é uma questão familiar. Que foi recebido, assim como Deus nos recebe pela graça, devemos receber um ao outro pela graça. Paulo ele faz uma pergunta aqui no versículo 4, uma pergunta retórica. Olha só, apenas a parte A, logo no começo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Ele está usando uma analogia relativa ao mercado, mas o foco é que, se somos todos servos de Cristo, devemos desprezar os outros servos do nosso Senhor. Se um servo é aceitável para Jesus, como podemos nós não considerá-lo? A analogia é simples. Se o irmão mais fraco tem dúvida, para o Senhor a tem. Se o irmão mais forte tem a sua liberdade, para o Senhor a tem. Agora, olha o que o versículo 5, a parte A, ele diz: faz diferença entre dia e dia. Paulo ele não está escrevendo sobre Santo Domingo. Paulo ele mais está falando sobre certos dias santos que os judeus observavam, os judaizantes observavam. Alguns judeus convertidos aqui nesse contexto, alguns judeus convertidos estavam apegados às tradições e costumes judaicos. Mesmo eles sendo convertidos, ainda estava apegado ao costume judaico e às suas tradições. Ainda que não tentasse impor as tradições sobre a comunidade cristã, alguns deles, por questão de consciência, continuaram com as tais práticas. Paulo deixa livre para eles agir do jeito que queira, só que eles estavam conscientes, faziam com consciência, né? Mas ele não exigia que a pessoa fazia isso, era pessoal do próprio servo daquele contexto. E Paulo deixa livre para ele agir deste modo. Nós vamos entender um pouquinho agora da liberdade cristã. A liberdade cristã, no entendimento clássico da liberdade cristã, é este que não devemos tentar forçar alguém com escrúpulo a fazer algo, porque não importa quanto ele possa estar sendo ignorante a respeito da questão. Isso violaria sua consciência. O princípio básico desdobrado aqui é o da sensibilidade amorosa. Se o meu irmão crê que beber uma taça de vinho é pecado, não devo tentar convencê-lo a beber uma taça de vinho. Isso seria uma tentativa de fazê-lo violar sua consciência. A violação da consciência de uma pessoa, mesmo que se trate de uma consciência mal informada, é um problema sério. Isso não significa
Isso não significa que devemos voltar atrás e permitir que o nosso irmão mais fraco faça dos seus escrúpulos uma lei para a igreja. Paulo aqui, ele deixa claro em seu ensino que, embora devamos ser sensíveis, amorosos, gentis para com o irmão mais fraco, nunca devemos permitir que ele exerça tirania sobre a igreja. Essa é a essência do que o apóstolo Paulo ele expõe lá em 1 Coríntios, capítulo 8, onde nos estudos anteriores nós já tratamos sobre essa questão. E aqui está exposto aqui em Romanos 14. Tudo quanto fizermos deve ser feito para o Senhor. Onde está escrito em 1 Coríntios capítulo 8, está exposto também aqui em Romanos 14. Tudo quanto fizermos deve ser feito para o Senhor. Agora, do versículo 7 ao versículo 13, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quem, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente por este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Tu, porém, que julga o teu irmão, e tu, porque despreza o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito não poder tropeço ou escândalo ao vosso irmão. A simples gentileza e a consideração humana tem que andar junto. Elas são unidas. A simples gentileza e a consideração humana. Novamente, isso se aplica a coisas que em si mesmo não são nem boas nem más. Ninguém pode usar esse princípio para praticar adultério ou outros pecados. Esse preceito tem a ver, que Paulo fala aqui em Romanos 14, esse preceito tem a ver com uma coisa secundária, coisas simples, coisas de que comer carne ou beber vinho, observar certos dias, isso que não possui relação direta ao reino de Deus. O grande perigo é permitir que essas questões secundárias, as questões simples, questões pessoais, venham prejudicar a vida espiritual do cristão. E pior ainda, amados, o teste é para que o espírito correto. Infelizmente, eu quero concluir e dizer que essas questões simples, secundárias, está levando a igreja ao perigo, está afastando muita gente, porque não está sabendo tratar dessas questões, e é por isso que Paulo aqui, ele chama essa atenção, porque isso tudo, esse ocorrido, tudo está se repetindo várias vezes, até o dia de hoje. Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos ter consciência, ter amor ao próximo e saber compreender a cada um do irmão. Que o Senhor abençoe a vida de todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje, para todos sempre. Amém e amém.